Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Enquanto você vai achando, eu vou mandando a graça e a paz para os nossos irmãos da Rádio Palavra Acústica, onde as nossas mensagens estão sendo passadas lá todos os dias de segunda, todos os dias não, é de segunda a sexta, às 6 horas da manhã e às 6 da tarde. O pastor João Paulo, lá de São Paulo, está baixando nossas mensagens e passando. Então ele pediu para mandar um abraço. Nós mandamos um abraço a todos esses irmãos, que sejam abençoados com essa palavra, em nome de Jesus. Acharam João 1,32, diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tendo testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, Pai. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa nessa manhã nos edificar. Que cada um de nós possamos nessa manhã sair daqui com essa palavra mexendo em nosso coração. Essa palavra cobrando de nós essa santidade. E além da cobrança, que muito mais, essa palavra transforme-nos nessa manhã ainda mais em santos de Deus e abençoados do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa passagem que fala de João Batista quando estava lá no Rio Jordão. Jesus vinha chegando e tinha um sinal, né? E ele entendeu que Jesus era o Messias e batizou a Jesus ali. Falando um pouco sobre João Batista nasceu do casal Zacarias e Isabel. Na realidade eles já eram velhos, né? E ela era estéril. Mas Deus ali prometeu que viria o João Batista, nasceu na velhice deles. E ele foi o que preparou o caminho para o Senhor. Foi o último profeta, e aí Jesus vai falar que ele foi o maior de todos os profetas, porque foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse e completasse a sua vida no seu ministério de 3 anos, né? Então ele foi um preparador, né? E eu quero tirar algumas lições aqui desse texto, adaptando para nós aqui, com a revelação do Senhor, a aplicação, porque a palavra, se a gente só lê a história, querido, você leu aqui, e daí? João Batista batizou Jesus, e daí? Só que toda a palavra de Deus, ela é viva, e ela sempre traz uma revelação para nós, algo que está escondido ali, que nós possamos aplicar em nossas vidas hoje. Então preste atenção, que aqui no versículo 33, diz assim: E não o conhecia, diz assim comigo, e não o conhecia. Que engraçado. João Batista não conhecia Jesus, mas eles eram primos, eles eram parentes. Abre comigo Lucas 1,80. Volta aí, você está no João, volta 2 livros para trás. Não, 2 não, né? 1, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, 1 livro só atrás. No 1,80, vamos ver por que João Batista, sendo parente, sendo, né? A Isabel era parentela de Maria, né? E como que eles, sendo parentes de Jesus, já estava com 30 anos ali quando foi batizar, ele não conhecia Jesus. Como que ele não conhecia? O Lucas 1,80 vai explicar por que João Batista não conhecia Jesus. E diz assim, falando de João Batista: O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu na onde? Nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Então ele cresceu, o menino, vivendo no deserto. E ele nunca viu Jesus, ele nunca conheceu o seu parente. Então, até quando Jesus estava vindo, ele não sabia. Aí diz a palavra, como nós lemos aqui, não o conhecia, mas Deus deu um sinal que ele era o Messias. Amém? Então foi um menino que cresceu no deserto, ele não teve contato com Jesus até os 30 anos. Agora eu quero ir aplicando isso às nossas vidas, né? Aqui vai dizer assim, ó. Você está no Lucas
Vai lá no 1:39 comigo. Sabe que muitas vezes é isso que eu quero aplicar. João Batista não conhecia Jesus, muito embora tendo uma certa parentela. E muitas vezes nós não conhecemos Jesus, muito embora viemos ao culto, muito embora às vezes lemos os evangelhos, mas ainda não o conhecemos. Aí no Lucas 1:39 diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aqui é quando Maria, que também estava grávida, foi lá saudar no 6º mês, né, se eu não me falha a memória, a Isabel. Aí o 41 diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Vai para o versículo 44. Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Perceba, a criança era João Batista que estava no ventre, estremeceu de alegria, porém depois de adulto João Batista não conhecia Jesus. Maria chegou com Jesus no ventre, ela tinha ficado grávida. Isabel estava no 6º mês. Quando ela chega, o menino João Batista no ventre estremeceu, pulou, saltou, se mexeu quando Maria saudou Isabel. Estremeceu de alegria, mas quando depois estava adulto, ele não conhecia Jesus. Eu quero aplicar isso para nós, que é o quê? Não adianta, querido, a gente só estremecer de alegria, a gente só arrepiar, a gente só chorar, a gente só alegrar, não é suficiente para conhecer Jesus. Não tenho nada contra quem chora, não tenho nada contra a quem se alegra na presença do Senhor, porque isso tudo faz parte. Mas eu já vi nessa minha caminhada, que não é muito longa, mas já rodei um pouquinho, né? Meu motor já está com meia vida, logo já vai ter que começar a fazer aí, trocar os anéis, aquela coisa toda, né? E eu já vi tanta gente que chora, que não sei o quê, e daqui a pouco está de volta no mundo. Já vi tanta gente. Quero dizer com isso que o choro em si, a alegria em si, não garante que eu conheça Jesus de verdade. Eu posso só me emocionar na presença dele. A emoção faz parte, querido, eu não quero que você seja um robô. A emoção faz parte, às vezes nós choramos mesmo, o nosso lado emocional fica tocado, mas eu quero dizer, na emoção em si só, não adianta. Eu arrepiei com Jesus, amém, mas isso não garante que eu conheça. Quando eu quero dizer conheça, não quero dizer conheça historicamente, porque sei que você sabe historicamente quem é Jesus, o que ele fez na cruz e tal. Eu não estou dizendo desse conhecimento, estou dizendo o conhecimento da intimidade, de estar com ele, de tocá-lo, ele deixar ser tocado, e você sentir o grande amor, e você sentir a grande presença dele na sua vida, amém? Diz assim comigo: só a emoção não traz intimidade. As pessoas, eu quero passar 3 níveis para você, elas se relacionam muito bem a nível de carne com o Senhor. A nível de carne, quero entender físico, não é carne de carnal, pecador. Porque se você botar um tuf gospel, os crentes pulam. Hoje tem até um negócio, né, tem o sertanejo gospel, tem tudo gospel aí. Pula, tira o pé do chão, isso o pessoal sabe fazer muito bem. Isso qualquer pessoa faz. Não estou também criticando com maldade, mas eu quero dizer, hoje infelizmente a igreja ela se movimenta muito na carne, mas quase nada no espírito. Porque às vezes, cheio do espírito, nós também podemos pular. Mas eu quero dizer que isso seja impulsionado por algo de dentro e não por algo de fora só. Tira o pé do chão. Uma vez isso é verdade, aconteceu, tá? Não estou contando historinha para ilustrar, não é verdade. O pastor onde fazia o curso de bacharel me contou que uma vez um rapaz foi convidado. Ele nunca tinha ido numa igreja evangélica, ele foi convidado para ir num culto.
Aí foi aquele culto só de pula-pula e só de mexe-mexe. Só carne. Aí quando saiu, os amigos tudo dele perguntaram: e aí, o que você achou, gostou? Ele falou assim: olha, eu não vi nada de... Porque os caras falam: nossa, tá, que gostoso, né? A gente saiu tudo alegre. Ele falou: olha, eu sou professor de educação física, ele disse. O que vocês fizeram aí, eu faço lá também, as pessoas saem tudo felizes. Foi isso que ele falou. Olha como que não pesca uma alma assim. Ele falou: porque lá onde eu dou educação física, as pessoas chegam estressadas, quando a gente anda, caminha, corre e tal, você fica tão gostoso depois, porque a mente libera, como é que chama endorfina. Eu ia falar, mas falei, acho que não é. Então, minha irmã, que é fisioterapeuta, sabe. Libera endorfina. E você fica gostoso. Mas isso não quer dizer que você foi tocado por Deus. Então, o que está confundindo hoje é essa coisa. As pessoas pulam som e saem falando: nossa, que culto. Mudou alguma coisa aqui dentro, acrescentou alguma coisa dentro, às vezes não acrescentou nada. Porque ele diz: olha, eu não vi nada de diferente, o que vocês fizeram eu faço lá. Não houve um toque, que Deus pegou aquele cara por dentro, que ele chorou e disse: eu preciso de um Salvador, é verdade, Jesus, eu entrego minha vida. Não houve nada no Espírito. João Batista estremeceu de alegria no ventre, mas depois que cresceu não conhecia Jesus. Outro nível, querido, que a gente acabou de falar, é o nível da alma. As pessoas também se relacionam bem com o Senhor a nível de alma. Tem pastores que só trabalham no nível de emoção, e é por isso que a igreja não cresce. Só coisas que vai mexer com o emocional. Se você não precisa ser psicólogo, mas se você estudar algumas técnicas de psicologia, você pode subir num púlpito, pegar o microfone e fazer todo mundo chorar, e fazer todo mundo rir, fazer tudo. Por quê? Você sabe levar a emoção da pessoa. Eu não estou desfazendo da emoção, entendo, eu estou querendo dizer pessoas que só trabalham nesse nível da emoção também. Saiu, eu não sei se é verdade, mas acho que deve ser, senão não colocariam. Até coloquei umas fotos aqui para você ficar assustado. As pessoas ficam cada hora inventando uma coisa para mexer com a emoção das pessoas. Uma igreja, não vou falar o nome, muito grande também, fez um encontro de mulheres macabros. Que o encontro era assim: olha, vem vestido da coisa mais feia que você quiser vir, como se você vai ver a foto, você vai falar igualzinho o Dia das Bruxas. Bota para fora o que está dentro de você. Aí eu pergunto assim: a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que eu vou botar uma coisa ruim se eu já fui liberto? A Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Como eu vou botar para fora e me vestir de uma coisa feia, como se aquilo tivesse dentro de mim? Porque a Bíblia diz que Cristo está dentro de mim e eu tenho que botar Cristo para fora. Querido, sabe o que é isso aí? Eu vou falar para você. Todo ano tem o Dia das Bruxas. E as pessoas ficam doidas para entrar naquela festa, não tem como. Aí passa a data, a pessoa inventa uma coisa e fala: não vamos falar que é Dia das Bruxas. No fundo, inconscientemente é isso. Olha que fotos lindas. Isso aqui é um encontro de mulheres, dessa igreja, todos vestidos com caveira, com cortes. Olha essa aqui que lindo, botando para fora o que está dentro. Isso aí, o que está dentro então é um demônio. Tem mais, aqui vestida de bruxa, aqui tava, não dá para ver que está escuro, tudo lá dançando num lugar escuro, tudo tal. Eu pergunto: isso aí é espiritual ou é emoção? Puramente emoção. E o pior, de uma maneira bem mal saudável, bem ruim. Então a igreja está se perdendo, porque ela quer agradar o povo e o palhaço, porque é o palhaço que está aqui, ou a palhaça, que fica querendo entreter e fazer graça para segurar o povo. O pastor não tem que fazer nada para segurar o povo. Quem segura o povo é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a transformação, é a vontade de voltar de novo, comer daquele pão. E o pior é que estão escolhendo coisas cada vez mais caídas. Como que você vai fazer um encontro de mulheres e mandar todo mundo vir vestir? Não falou isso, mas vestir de monstros. Será que o Espírito Santo está no meio do negócio? A gente consegue ver o Espírito Santo aí, todo mundo vestido de monstro?
Isso aí é o que o diabo quer que a gente seja, não é? Nós somos filhos de Deus, queridos, santos, abençoados, lindos, transformados, santificados. Não é isso que Deus quer. O outro, para ser mais criativo, prega vestido de Batman. Porque Batman, o que que ele é? O cavaleiro das... Ai, que lindo. Eu aqui de Batman falando de Jesus. Robin, me ajuda aqui. Pensa, querido, onde que a igreja vai parar? Tem um vídeo que eu não coloquei, mas tem um vídeo de uns tempos atrás aí. O culto está rolando, a música está rolando, e dos dois lados do púlpito tem duas, não é cordas que fala, é aquelas lençol, e as pessoas fazendo malabarismo no lençol enquanto o culto rola, e vira para cá, e vira para lá. Isso aí que eu sei é num circo que faz. Então, infelizmente, a igreja do Senhor está se transformando num circo, onde não é mais o Espírito Santo que vem nos entreter, não é a presença santa, mas é o que os palhaços colocam ali. E as pessoas dizem, ai que maravilhoso. Maravilhoso a nível do quê? De alma, de carne ou do Espírito? O Espírito Santo, querido, não precisa de ninguém se vestir de Batman. O Espírito Santo não precisa, só precisa de uma coisa do homem, a boca, e mais nada. Só da boca. Se o homem e a mulher for cheio do Espírito, vai abrir a boca e Deus vai cortar o coração do ímpio. E ele vai entender quem é Jesus. Você está entendendo? Diz assim comigo, misericórdia. É isso que nós temos que pedir. Mas tem um nível que eu quero falar, que é um nível que dificilmente as pessoas conseguem viver, que é o nível do Espírito. Onde a palavra é bem clara do Senhor em João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que tipo de adorador o Pai está procurando? Porque se está procurando está difícil de achar. Ele está procurando aqueles que adoram em espírito. É aqui dentro, só eu e ele, no culto, em casa, onde eu estiver. Por isso que muitas pessoas, como João Batista, não vai conhecer Jesus. Pode estar rolando esse encontro macabro ali, as pessoas não tiveram encontro com Jesus. Porque se tiver de verdade, não vai num negócio desse. Você pode piscar a luz o quanto quiser, você pode fazer uma... Não adianta. É aqui dentro e é em espírito. A mulher perguntou, aliás, acho que esse é o texto, né? Que Jesus está respondendo para ela, a mulher do poço, né? A samaritana. Ela perguntou, Senhor, qual monte nós vamos adorar? Esse aqui de Samaria, né? Ou aquele que está em Jerusalém? Ele falou, vai chegar uma hora que não é nem aqui e nem lá. Porque o Pai vai procurar os adoradores onde ele estiver, em espírito e em verdade. E o Pai vai estar ali com ele. Você está entendendo, querido? É claro que nós louvamos o Senhor com todo o nosso ser. Mas se não começar pelo Espírito, nós não o conheceremos de verdade. Você teve que vir com a sua carne hoje aqui, amém? Você teve que erguer suas mãos. Você usou seus lábios, carne, voz, palma, sei lá o que, o corpo. Você usou a sua emoção, porque nós sim, nos emocionamos sim diante do Senhor. Não estou dizendo que nós temos 3 seres, corpo, alma e espírito. Mas tudo começa no espírito. Se começar pela carne, não funciona, não chega no espírito. Tem que começar do espírito, alma e corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. E aí, você está no Lucas, vai comigo. Não precisa ir, mas eu vou botar aqui se você quiser acompanhar. Eu esqueci que eu tinha posto. Lucas 10, 27. Olha o que Jesus diz assim, aqui, ó. A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu... Começou com o quê? Com o espírito. Não começa com a carne, de toda a sua carne. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração. Aí vai para a alma, de toda a tua alma. Aí vai para as emoções. Aí vai para a carne, e de todas as tuas forças. E aí vai para o intelecto, que volta para a alma na realidade, mas fala de entendimento da palavra. E com todo o teu entendimento, saiba o que você está fazendo para Deus.
Por que você está fazendo? O pastor mandou. Mas você não entendeu por quê? Não entendi nada. Então não está valendo, que tem que entender. Paulo diz, o nosso culto é racional. Nós sabemos por que louvamos, sabemos por que amamos, sabemos por que o servimos. Você está entendendo, querido? Tudo começa em nosso coração. Isso é uma das maneiras porque nós não conhecemos Jesus. Porque ele estremeceu no ventre de João Batista de alegria, mas você vê que depois de grande não conhecia Jesus. Você pode pular, dar piruleta, fazer o que quiser para Jesus. Só no estremecer não tem intimidade. Então volto para o Lucas 1,80 comigo, vamos lá. Porque não conhecemos Jesus, eu quero tirar algumas aplicações desse versículo também para as nossas vidas. Onde diz, o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ó, aí diz o que? O menino, fala comigo, menino. Porque muitas vezes nós não conhecemos o Senhor, porque nós somos, fala de novo, meninos. O menino. Nós não desenvolvemos. A Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura. Nós vamos ler essa passagem do varão de Jesus. Aí nós estamos menininho. Aquele crente que às vezes faz 10, 20 anos está na igreja e fica, porque falou, porque não sei o quê. Sabe, coisa de criança. Não consegue ter uma maturidade espiritual para saber perdoar, para saber suportar, para andar com o Senhor, tendo tempestade, não tendo tempestade, entre o fogo, não importa, o Senhor está comigo e estamos juntos. Não tem essa maturidade. A primeira lutinha ele diz, eu acho que eu vou parar com tudo. Querido, olha que interessante, né? É ironia isso aí, né? Jesus, se o Senhor não mudar, eu vou parar. Como que se Jesus precisasse dele, Jesus dizer, filho, eu sou Deus. Eu já tenho minha glória, quem precisa de mim é você. Quem vai perder é você. Eu vou sair. Quem perde é a pessoa que está saindo. Quem perde é a pessoa que está abandonando o Senhor. Por isso que eu digo, né? Aceitar Jesus como Salvador é fácil, mas depois aceitá-lo como Senhor já é mais difícil. E ser discípulo, carregar a cruz e me seguir todos os dias, mais difícil ainda. Por isso, essa é uma maneira de Jesus peneirar quem são os seus e quem não são os seus. Jesus, quando voltar no arrebatamento, ele vai tirar da igreja a verdadeira igreja e vai levar com ele. Aquela verdadeira que está escondida em todos quantos lugares aí, tudo quanto é país. Amém? Está entendendo? A coisa é séria, querido. 1 Coríntios 13, 11 diz assim, Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu falava como um menino, e sentia como menino, e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que ele fez? Desisti das coisas próprias de menino. Falar como menino, sentir, pensar como menino. Agora ele chegou a ser homem, o que quer dizer isso? Eu amadureci, eu mudei de fase, eu desisto agora das coisas de menino. A psicologia classifica, divide fases da vida. De 1 a não sei se é 5, 6 anos, é a fase do não sei o quê. Do 6 ao 10, fase, a criança ela vai mudando de fase. A adolescência que é a pior, porque ela fica entre a infantilidade e querendo virar adulto. Então ela fica uma hora para um lado, uma hora para o outro, e parece que ela quer o mundo ao redor dela, e ela acha que está certo e todo mundo é quadrado, até ela passar. Depois ela vai para a juventude e vai amadurecendo. E quando está adulto, amadureceu. Ela não pode mais voltar para aquela fase lá. Brigou, porque falou. Sabe coisa? Às vezes a gente vê um rapazão barbado, a gente conhece algumas pessoas, uma mulher formada, que parece que tem um espírito de criança nela, que você vê o jeito que ela fala e pelas coisas que ela briga, ou ele, você fala, não cresceu, está menino ainda, só o corpo desenvolveu, mas aqui não foi.
Então por isso que muitas vezes a gente não conhece Jesus, a gente não sai da meninice. Por que não sai? Não tem vida devocional semanal, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada que é das coisas de Deus. Aí não desenvolve, querido. Não desenvolve. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, amém? Seu espírito nasceu de novo. Nasceu, mas está crescendo, porque ele nasce como um bebê. Aí vai para um discipulado, papinha, vai lendo, vai... Mas ele pode ficar bebê ali para sempre. Por quê? A pessoa não paga um preço. Glória a Deus. Você está entendendo? O Efésios diz assim, essa palavra é linda, querido. Essa você tem que escutar aí. Se você estiver dormindo, dá um tapa em você mesmo e diz, acorda para ouvir o que o pastor vai falar agora em Efésios 4:13. Olha lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Perfeita varonilidade é quando você chega a ser varão, chega a ser uma pessoa transformada, adulta, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você tem que chegar na estatura de Cristo, para que não mais sejamos como, que está escrito ali, meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a erro. Meninos agitados de um lado para outro. Quando fala meninos agitados, eu lembro de pessoas que não tem nada contra se você está numa igreja e ir para outra, amém. Mas tem gente que passa a vida inteira dele, 50 anos, 60 anos no ministério, já passou por 30, 40 igrejas, e vai para lá e vem. O que está de errado? Será que são a igreja ou é as pessoas que está mudando? Porque às vezes você não, como é que eu posso dizer? Você não gostou de alguma coisa do ministério. Eu acho que canta muito, eu gosto de cantar pouco. Canta pouco, eu acho que gosta muito. Amém, você vai achar uma igreja que você se encontra. Prega muito, prega pouco. Entendeu? Mas às vezes as pessoas ficam assim, ó. Meninos agitados de um lado para o outro. Quer dizer, não se estabiliza no relacionamento. É um relacionamento turbulento. É como um avião que está voando. E a primeira coisa que um piloto faz é quando chega a uma certa altitude que o rádio passou para ele, ele vai estabilizar. Ele está subindo 5 mil pés, 6 mil pés, e o rádio falou, no 10 mil você estabiliza. A hora que chega a 10 mil, ele trava o avião, estabiliza. Só que infelizmente nós não temos piloto automático, viu? Porque o cara liga e vai no piloto automático. Mas vamos levar os aviões antigamente, né? Quando não tinha piloto, o cara tem que ficar aqui o tempo todo segurando e olhando o ponteiro lá, né? E aí entra numa turbulência e sobe para cima, porque é isso, o ar quente da terra, vem aquele tucho para cima, bate no avião e joga. Ele tem que botar o avião para baixo para ficar na mesma altitude. Aí de repente passa a turbulência, ele afunda, ele tem que subir, ele tem que manter. Nós temos que ter esse trabalho, que é o trabalho que a gente tem de ficar estável na presença do Senhor. Mas tem gente que assim, ó, sobe, desce, sobe. Aí Jesus volta numa dessas descidas. Aí fica. Ou pior, né, acontece um acidente, alguma coisa, a pessoa não... Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus ou para a nossa partida desse mundo com a morte. Você não tem que se preparar para a volta de Cristo, você tem que estar preparado para a volta de Cristo. Pastor, eu estou me preparando para a volta. Não, queridos, tem que estar preparado. Está tudo bem? Perdoou todo mundo? Está tudo legal aí? Como é que você está com o seu relacionamento com o Senhor? Tem intimidade? Está tudo jóia? É assim. Nós temos que corrigir-nos todo dia. Paulo diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E fica examinando você, querido. Para de examinar o vizinho, o outro, tal, e começa a examinar você. Como que eu estou, Senhor? Está tudo legal? Tem coisa para arrumar? Vamos trabalhar, eu quero arrumar isso aqui, eu quero consertar a minha vida. Amém, querido? Nossa vida pode até passar por um momento de turbulência, mas nosso relacionamento com Jesus tem que ser estável.
Você pode estar financeiramente, emocionalmente, sei lá o que ente aí, passando por um momento de turbulência, mas o seu relacionamento com Jesus tem que ser estável. Estável sempre, o amando, sempre o servindo, sempre o adorando, e é assim que a vida vai, até a sua volta. Glória a Deus. Outro motivo por que nós não conhecemos Jesus, são 3, tá? São 3. Primeiro, nós já vimos que estremeceu a criança de alegria. Só alegria não vira, só carne não vira, né? Tem que ficar no espírito. Segundo, acabamos de ver, tá? Crescia o menino, temos que sair da meninice. E terceiro e último, porque vivemos no deserto. Lucas 1:80, que nós já vimos, aqui não está, né? Que diz assim: e crescia o menino, né? E se fortalecia no espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Entenda que eu não estou criticando João Batista, eu estou pegando, isso é revelação, eu estou pegando algo que aconteceu lá e adaptando para a gente aqui. Porque João Batista, quando viu Jesus, lembra, no batismo, diz que ele não conhecia Jesus, mas era parente. Por que não conhecia? Porque ele foi viver no deserto. Como que a gente adapta isso para nossas vidas? É quando o nosso relacionamento está no deserto. Nós estamos secos, estamos áridos, sem flores, sem frutos, sem amor e sem paixão por Cristo. Porque tem gente que cultua a Deus, ou tem irmãos que se reúnem com uma tradição religiosa, Jesus não quer isso, mas tão pesada e tão travada que você entra lá, você não sabe se está num velório ou se está num culto ao Senhor Jesus que ressuscitou. Porque o relacionamento é árido, não tem fruto, não tem água, não tem verde. E Jesus diz no Salmo 23, Ele nos conduz às verdes pastagens, às águas refrescantes. Tudo que está relacionado ao Senhor é vida, e deserto é morte. João Batista viveu no deserto, por isso que ele não conheceu Jesus. E não é o fato de estar na igreja, volto a repetir, é o fato de você conhecer Jesus. Lembra daquela passagem que Jesus diz assim, é o dia do juízo isso, tá? Que vai comparecer um camarada lá dizendo assim, Senhor, mas por que eu estou sendo julgado? Não foi no teu nome que eu preguei, eu não fiz milagre. O cara fez milagre, foi usado. Expulsei demônio, que glória. Até entrevistei demônios. Jesus olha para ele e vai dizer o quê? Eu não? Afaste de mim, eu não te conheço. Por que não conhece? Não que Jesus não conheça. Não te conheço ali está querendo dizer na intimidade. Você nunca teve intimidade comigo. Talvez você trabalhou muito na obra, né? Conheceu, serviu a obra de Deus, mas não o Deus da obra. E tem muita gente aí, ó, para cima e para baixo, agenda cheia, deixa eu ver onde eu vou pregar, onde eu vou cantar, blá, 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 e não tem tempo para ter intimidade. Aí chega lá, Jesus disse assim, não te conheço. Você só foi um escravo. E eu não chamei escravos. É alguém que como escravo foi muito bom, faz. Mas não tem comunhão com o seu Senhor. Conhece muita obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Tem muita intimidade com a obra de Deus, mas não tem intimidade com o Deus da obra. E daí, querido, não adianta nada. Perder a vida eterna, a salvação. Amém? Podemos saber tanta coisa de Jesus, né? Não sou contra isso, porque a gente tem que aprender. Paulo disse que temos que saber as doutrinas. Sabemos tantos ensinamentos, tantas doutrinas, tudo o que temos que fazer. Sabemos da história de Jesus, sabemos tanta coisa. E mesmo assim, pode acontecer de não o conhecermos. Aí tem, vamos supor, vou falar de uma pessoa humana. Vamos falar um cantor. Eu estou falando um exemplo meio negativo, mas só para você entender. A pessoa tem todos os cartazes, tem todos os CDs, tem todas as revistas, reportagem daquele camarada. Sabe tudo dele. Você vai perguntar esse cantor aqui onde ele mora, em tal lugar assim, assim, assado. Qual lugar ele frequenta? Ele frequenta sempre aquele restaurante. Aí eu pergunto a essa pessoa,
sabe só quem é, mas não conhece. Conhecer é quem vive do lado daquela pessoa. O pai, a mãe, a esposa. E Jesus nos chama da sua noiva. A noiva, ela tem que estar com o noivo, ela tem que conhecer o noivo. E não adianta a gente dizer, eu sei, doutrinas a você, eu sei, não é pecado, ele morreu na cruz, ele me justificou, ele me santificou. Amém, temos que saber tudo isso. Mas saber isso, mas você não se relaciona com ele, vai adiantar o quê? Nada. Estou certo ou estou errado, igreja? Estou certo ou estou errado? Então, às vezes, nós temos conhecimento literário de Jesus, mas não temos revelação de Jesus. Você sabe quem revela Jesus para nós? O Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que convence as pessoas que são pecadores. Aí, quando a pessoa é convencida, é Ele que apresenta, olha, esse aqui é o Salvador Jesus. A pessoa aceita. É o Espírito Santo que revela. Agora, conhecimento literário não leva ninguém para o céu. Temos que ter, não volto a falar, temos que ter. Que também ficar um analfabeto espiritual não dá, querido. Nós temos que conhecer o nosso Senhor. Mas olha, a revelação, é Ele que se revela. Mas Ele se revela para quem quer conhecê-lo. Por que Jesus se pergunta assim, por que Jesus pregou tanto por parábolas? É parábola do semeador, parábola do que, sabe por quê? Ele queria esconder daqueles que só queriam, sabe, tá lá no meio da multidão, mas não queria nada com o Senhor. O Senhor falava em parábola para eles não entenderem, para que vendo não vissem e ouvindo não ouvissem. E aí uma vez ele agradeceu o pai e disse, pai, eu te agradeço porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes, dos poderosos, dos sábios e revelou aos pequeninos, aos publicanos, meretrizes, ladrão, pessoas simples, pessoas pobres. O Senhor está revelando para ele uma grande riqueza. E os religiosos da época nem aceitaram Jesus. Tinham a lei, olha, eles tinham a lei de Moisés, tinham a palavra, tinham os profetas, todinho dando dica quem seria o Messias. Mas o Messias foi escondido deles, porque eles não queriam nada com Deus. Eles queriam se relacionar com a religião judaica e não com o Senhor do céu. E não com o Messias que estava ali encarnado. E isso, infelizmente, acontece. Você vê que os judeus pediam para Jesus o tempo todo sinais. Porque vamos falar assim, hoje, se Jesus aparecer em tudo quanto é lugar, fazendo sinais, ele aparecendo, gente, vai ser fácil assim. Ele quer que aqueles que o aceitem pela fé. Não precisa de sinal, não precisa ver. Muitas vezes ele usa sinais para trazer pessoas. Mas os judeus ficavam o tempo todo assim, se o Senhor é o Messias, tudo bem, não estamos duvidando. Então faça um sinal para nós. Eu acho que Jesus fazia assim para eles, vaza daqui, vocês não servem. Sabe onde Jesus fazia sinais? Para aqueles que eram simples e não pediam sinais. Ele chegava lá num lugar, curava, ressuscitava. Aí chegava todos esses caras cheios de si e não conheciam nada de Deus, porque Jesus mesmo disse, vocês são sepulcro caiado, bonito por fora, branquinho, por dentro está cheio de fedor, de carniça, né? Coisa estragada. Vocês honram a Deus com a boca, mas o coração de vocês está longe. Então eles ficavam pedindo sinais, Jesus não dava sinal. Aliás, ele disse, o único sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do grande peixe, que é o sinal da ressurreição. Ainda mesmo assim muita gente não aceitou. Então Jesus se revela, querido. Onde que Jesus se revela? Aqui dentro, Tomé disse assim, vocês estão falando que apareceu, que Jesus ressuscitou. É o seguinte, se eu não tocar e não ver, eu não acredito. Aí Jesus, uma certa feita, apareceu e chamou o belezão. Vem aqui, Tomé. Toca aqui. É carne e osso. Dá alguma coisa para mim comer. É carne e osso, sou eu mesmo. Aqui, o lado furado. Aí ele vai dizer assim, felizes aqueles que creram sem ver. Querido, nós somos mais felizes do que o povo daquela época, no sentido de que nós não andamos com Jesus, nós não vimos Jesus. Mas nós cremos nele, cremos na sua volta, cremos que ele é rei, cremos que ele é Senhor, cremos que ele é o Messias, cremos... Isso é muito importante, a nossa fé é valorizada, nós não estamos vendo. As pessoas podem dizer para nós, quem que garante que tudo que você está falando é verdade? Diz, olha, é aqui dentro, difícil, eu não posso trazer o que está aqui dentro para fora.
Mas eu posso dizer que se você abrir seu coração, você vai sentir uma coisa aí tão gostosa que Jesus vai entrar aí, que você vai entender que é Ele. Porque Ele está à porta. Quem ouve a voz, Ele entra. Glória a Deus. É como a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, sem a revelação, ela é um corpo como um corpo morto no chão. O corpo está ali, mas não tem revelação, não tem espírito. É isso que nós temos que buscar nas coisas de Deus, na palavra do Senhor. Amém? Temos que buscar essa paixão, né? Você vai ver, por exemplo, os reis magos saíram de uma terra tão distante para encontrar o Messias que nasceu. E o bando de pessoas que conheciam a palavra, só leis e tradição, Jesus estava no meio deles nascendo e ninguém ficou sabendo. Jesus se revelou aos magos como criancinha. Os pastores que estavam pastoreando à noite, parecia um anjo, revelou, porque o Senhor revela aqueles que têm coração aberto, aqueles que são simples. E eles tiveram revelação de Jesus. Simeão, quando foi no templo, movido pelo Espírito Santo, diz a palavra, foram apresentar Jesus no templo, porque depois de 8 dias tinha que fazer uma oferta lá, por causa da lei de Moisés, ou 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Foi lá apresentar Jesus ao 8º dia e circuncidá-lo. Quando estava indo com Jesus para o templo, tinha um cara chamado Simeão, que devia ser um homem de Deus e temente a Deus. O Espírito Santo moveu no coração dele para ir no templo. Ele nem sabia por quê. Chegou lá, quando ele vê a criança, ninguém falou para ele, nem o sacerdote sabia. Ele pegou a criança e falou, posso pegar no colo? E agora eu posso morrer. Nasceu o Messias tão esperado de Israel. Olha lá, querido. Jesus se revela. E nós não temos conhecido muitas vezes por causa de estarmos nesse deserto tão árido, tão corrido da vida, com os estresses, preocupação e tantas bobeiras que a gente vai enchendo a nossa vida e a gente não coloca o que é prioridade na nossa vida. Prioridade é Mateus 6,33, que nós vimos ontem na escola bíblica. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas de Deus, buscai o reino, buscai a retidão, buscai a justiça. E as coisas vão sendo acrescentadas, é isso que é importante para nós. Amém? Nós vamos ver, a profetisa Ana foi a mesma coisa, ela viu Jesus e profetizou. Pedro estava pescando, Jesus disse assim, vai lá e lança a rede ao mar. A hora que ele volta, ele reconheceu, Jesus se revelou a ele e ele passou a ser um seguidor de Jesus. Paulo indo para Damasco para prender e matar crente, Jesus se revela a ele, porque sabia que Paulo, mesmo sendo esse assassino, esse que estava perseguindo, ele achava que estava fazendo uma boa coisa para a religião judaica, para a lei de Moisés, mas Jesus aparece para ele porque sabia que o coração dele ia se entregar e ser um grande missionário, um grande homem de Deus. Então nós temos que sair do nosso deserto. Se está árido, querido, procura um lugar melhor. Aí não é lugar de ter relacionamento com o Senhor. Vamos buscar mais profundidade. Não podemos ser como as ondas do mar. Não podemos ter ânimo dobre. Hoje eu estou pegando fogo, hoje eu quero sair para a rua pregando para todo mundo. Semana que vem eu não quero ver ninguém. Entendeu? É os exageros. Uma hora exagera para um lado, outra hora exagera para o outro negativo. Então nós temos que ter um relacionamento puro e sincero com o Senhor, estabilizado. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou serve um Senhor, ou serve outro Senhor. Não podemos, querido, levar a vida assim. Vamos indo que, né, Jesus é brasileiro, Deus é brasileiro, Ele dá um jeito, nós vamos entrar lá. Não, não tem jeito. Acabou, morreu, acabou. O que tinha que dar jeito é enquanto em vida. Morreu, acabou. Glória a Deus. Aliás, o ambiente que a gente vive espiritual é o ambiente que a gente vai viver lá, é o que a gente já vive aqui. Se já você vive, claro, você não, mas se alguma pessoa vive num deserto árido, quando ela morrer, ela vai para onde? Para o lugar onde ela sempre já viveu, no deserto árido. Mas se você já vive no céu, já está com Deus, e está sempre lá com Ele, porque a Bíblia diz que estamos assentados com Ele, e já vive nessa glória, nessa presença, você morreu, querido, já está lá. Você só vai abandonar essa dimensão e ficar para lá de uma vez. Amém? Está entendendo? Tem uma música, né, que diz, eu era cego
Tem até da harpa, né? Que eu era cego, mas agora eu vejo. Tem até uma nova que a gente toca de vez em quando. Eu era cego, né? Mas agora posso ver. Claro que você não está nem entendendo que música é essa, porque eu não estou lembrando ela inteira. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Querido, a gente não enxergava nada. Agora que dá misericórdia, muitos crentes que ainda estão nessa cegueira. Anda com o Senhor, diz que está com o Senhor. Ele me amou primeiro, se revelou a mim primeiro, me buscou primeiro, abriu meus olhos. E eu lembro daquele cego que foi lavar os olhos no tanque de Siloé. Jesus estava ali, cuspiu no chão, fez um lodinho e passou no olho dele. O cego não sabia quem era Jesus, porque ele não tinha visto. Ele não conhecia o rosto de Jesus. Aí ele foi lavar os olhos no tanque de Siloé, levaram ele. Quando ele voltou, cadê Jesus? Jesus já tinha ido embora, sumiu. Mas Jesus disse assim, na hora certa eu me revelo a ele. Aí ele passou tipo por uma prova, né? Porque chamaram os pais deles, os fariseus, os sacerdotes, os principais, os anciãos. Ficaram bravos com esse milagre, porque todo milagre de Jesus dava ibope para Jesus, né? Eles não queriam isso. E disse assim para os pais, o seu filho era cego de nascença? Era. Mas quem curou ele? Não sei, alguém aí. Aí perguntava, o seu filho é cego? O cara falou, pô, mas vocês não estão entendendo? Eu não sei, mas curou no sábado, eu não sei. Aí chamaram o rapaz também e ficaram fazendo pergunta. Para quem é ele? O cego dizia, eu não sei, eu só sei que eu lavei os olhos, que ele mandou. Quando eu voltei ele já tinha ido embora. Ah, esse cara é do demônio, porque ele curou no sábado. Ele falou assim, olha, como é que fala? Deus não usa pecadores. E expulsou ele. Quando expulsou ele, foi rejeitado, Jesus só estava esperando. Aí ele estava andando, saiu, né? Aí Jesus cruza com ele e diz assim, você crê no Filho do Homem? Ele diz, eu creio, mas não sei quem é o Filho do Homem. Ele diz, sou eu que falo com você. Aí ele reconheceu, porque Jesus se revelou, sou eu que te curou, sou eu que abri os seus olhos, você era cego. Todos nós estávamos desse jeito, igualzinho ao cego ali. Que lavamos os nossos olhos nas águas da palavra, que nos libertou, nos abriu, tirou das trevas. A presença do Espírito Santo que trouxe luz para cada um de nós. E aí pudemos enxergar o nosso Salvador, Senhor Jesus. Ele se revela. Amém? Então, querido, o fato de nós encerrando, estarmos nos reunindo sempre, não quer dizer que a gente conhece Jesus, viu? O que Jesus quer nessa manhã chacoalhar a gente, assim, olha, vamos ter mais intimidade, vamos... Eu estou aqui para me mostrar quem sou eu, mas vocês têm que se interessar por mim. Vocês têm que se interessar por aquele que é seu Salvador, por aquele que te buscou primeiro. Por aquele que foi lá onde você estava no lodo, como um porco rolando lá no pecado, e te tirou e deu uma nova natureza, a natureza de ovelha, de cordeiro. E a gente perde tanto tempo tentando conhecer tantas coisas e buscar tantas coisas que não levam para lugar nenhum, e não nos interessamos em conhecer mais do nosso Deus. Amém, querido? Vamos a partir de hoje ter essa intimidade com o Senhor, buscar, Senhor, eu quero como aquele cego, eu quero que o Senhor se revela, quem é o Senhor, eu quero te conhecer mais. Então, concluindo, querido, quer conhecer Jesus de verdade? 3 coisas principais. Se relacione com Ele a nível de espírito, não só de carne, não só de alma, mas comece pelo espírito. Carne é fácil, na alma também é fácil. Você pode fazer um culto só com o ímpio, todos eles na carne vai gostar. Ele nem está sabendo que música está tocando, está pulando, estamos aqui junto. O ímpio também entra. Na emoção é a mesma coisa, porque todo mundo gosta de se emocionar e de se alegrar. Mas eu quero ver a hora que começar a partir para o Espírito, se fica no lugar. Quem que é agora Jesus? Então se relacione a nível do Espírito. Saia da meninice. Era menino. E saia também desse deserto lascado. Vamos procurar o lugar certo para estar com o Senhor. O lugar certo é como nós cantamos hoje aqui, num ambiente de glória. Num lugar propício para me relacionar com o Senhor Jesus. Eu não quero, querido, que um dia nenhum de vocês ouça o que Jesus falou, e nem eu, né? Não te conheço. Não quero ouvir essa palavra. Eu quero ouvir a palavra de Jesus. Entre para o reino que vos está preparado. Eu preparei para você
Ele vai ser o nosso anfitrião, Ele vai nos receber, querido, naquele lugar que eu vou dizer, nós não merecemos, viu? Nós não merecemos aquele lugar, mas pela sua misericórdia Ele está nos dando esse lugar para estarmos com Ele para sempre. Amém?